Vamos à palavra de Deus. Diga comigo assim: minha promessa, mas fala com vontade. Diga: minha promessa é maior que minha dor. Mais uma vez: minha promessa é maior que minha dor. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Às vezes a dor, ela é tão grande que a gente acaba esquecendo da promessa. Às vezes a gente foca mais na dor do que na promessa. E a dor, às vezes, nem sempre é para destruir. A dor, muitas vezes, nem é o diabo que está causando. A dor, muitas vezes, faz parte do processo. Nós precisamos entender isso. Você quer um suco de laranja? Tem que espremer a laranja. Digamos que a laranja tivesse uma alma, ela gemeria. Ela diria: não me aperte assim. Mas depois, quando ela visse o suco de laranja e você feliz, ela diria: faz parte do processo. Jesus disse que se uma semente não morrer e não for lançada à terra, ela permanecerá só. Ou seja, para a semente frutificar, ela tem que morrer. Para nós vivermos a nossa promessa, muitas vezes vai ter que enfrentar dor, não tem jeito. E nós vamos ver à luz da Bíblia muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram dores terríveis, que você de fora diz: poxa, tudo bem, está na Bíblia, eu já sei o resultado final. Mas se eu fosse contemporâneo desse homem ou dessa mulher, eu talvez diria: jamais você vai suportar, jamais você vai sair dessa. Mas nós vemos homens e mulheres de Deus que suportaram dores terríveis, mas alcançaram a sua promessa. E eu declaro que assim será com você. Talvez você está aqui enfrentando uma dor terrível na sua alma, talvez você está com a sua alma angustiada, mas eu quero já declarar em nome de Jesus: não pense em parar, não pense em desistir, não pense em recuar, não murmure, não fale nada contrário. Se não souber o que falar, fique calado, porque a sua promessa é maior que a sua dor. A sua promessa é maior que a sua dor. A Bíblia diz que Deus, Ele não permite nenhum sofrimento, nenhuma tribulação que você não possa suportar. A Bíblia diz mais, que quando Ele permite é porque Ele já deu o escape. Aleluia. O diabo quer fazer que você acredite que não tem saída, que você está no beco sem saída, que você está em um barco furado, que você vai se dar mal, que agora chegou o seu fim. É mentira do diabo, ele é enganador. A Bíblia diz que ele é enganador. Ele sabe que se você prevalecer, ele sabe que se você não focar na dor, mas focar na promessa, você viverá a sua promessa, você alcançará a sua vitória, o milagre vai acontecer e você vai continuar glorificando a Deus. Quando nós entendemos que a nossa promessa não é maior que a nossa dor, ou que a nossa promessa é maior que a nossa dor, quando nós entendemos isso, a gente faz como nosso irmão Lázaro, que já está na glória. Ele diz: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou falar: vamos passando pela prova, e você vai dizer: dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Não é que temos prazer em sofrer, embora a dor que nos garante a promessa não é sofrimento. Nós precisamos entender isso. Sofrimento é diferente de humilhação. Sofrimento é diferente de viver a promessa. A dor que nós sentimos para viver uma promessa não é um sofrimento de destruição. Nós precisamos entender isso, ele faz parte da promessa. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 8. 1 Samuel, anote por gentileza. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziglag, e haviam incendiado a cidade. Os inimigos de Davi, os inimigos do povo de Deus, atacaram a cidade. Eles aproveitaram que Davi tinha ido para a guerra. Davi tinha ido lutar uma outra guerra, e ele não foi sozinho, é claro, ele levou o seu exército. Quem ficou em Ziglag? As mulheres, as crianças, as ovelhas, os bois, os seus bens, o seu patrimônio. E eles foram, ou seja, a cidade ficou vulnerável. É isso que nós precisamos ficar muito atento. O inimigo sempre nos ataca quando nós estamos vulneráveis. E quando que nós ficamos vulneráveis? Quando nós nos isolamos. Quando nós nos isolamos, nós nos tornamos presa fácil.
E para nós nos isolarmos, nós não precisamos sair do meio da multidão e ficar no quarto escuro e ficar na nossa casa. Nós podemos estar aqui no meio dessa igreja, rodeado de pessoas e ao mesmo tempo isolado. A gente fecha o nosso coração. Não é o físico, não é o espaço geográfico, é a nossa alma, é a nossa mente. Muitos de nós muitas vezes agimos como se fosse o animal que coloca aquilo que chama a viseira e só olha para ali. Você não ouve mais a voz de Deus, você não ouve mais um amigo, você não ouve um irmão, você não ouve a liderança, você não ouve mais ninguém. É aquilo que você colocou na cabeça e ponto final. Se isolou, você se torna presa fácil para o diabo. Por isso que Jesus, Ele manda sempre nós orarmos uns pelos outros, intercedermos uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros. A Bíblia vai ter dezenas e dezenas de uns aos outros. Quando Jesus manda os seus discípulos evangelizarem, Ele manda ir de 2 em 2, porque Jesus sabe que sozinho nós nos tornamos presa fácil. Então, os amalequitas incendiaram a cidade, levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade o quê? Destruída pelo fogo, e viram suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas. É importante nós marcarmos isso. Você está com a sua Bíblia impressa? Você poderia grifar. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam o quê? Amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no... Davi, porém, fortaleceu-se no... Aleluia. Você vai se fortalecer em quem? Aleluia. Em quem você deve se fortalecer? No Senhor. Por isso a importância da oração. Por isso a importância da leitura da palavra. Como que está a sua leitura da Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? A palavra de Deus é o nosso alimento, o alimento da nossa alma. A sua visão ela é ampliada quando você se alimenta com a palavra de Deus. Você pode ler livros e deve ler, mas nenhum livro substitui a palavra de Deus. A oração também é um alimento precioso. Quando a gente fala com Deus, aleluia, Deus ouve e responde a nossa oração. O Espírito Santo intercede por nós, a Bíblia diz. Então Davi, ele fortaleceu-se no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Às vezes a gente busca pessoas, a gente fica angustiado. Eu preciso falar com o pastor, eu preciso falar com o apóstolo, eu preciso falar com o meu discipulador. E às vezes o seu discipulador não vai te ouvir, às vezes ele não está disponível, mas tem um que sempre está disponível. Eu lembro de uma situação que eu vivi, recebi uma notícia. Eu estava em Águas de Lindóia no congresso. Quando eu cheguei no hotel, recebi uma notícia tão terrível, e assim eu tinha que retornar para resolver aquela situação. E quando eu recebi a notícia, o Espírito Santo me disse: não é nada disso que te falaram, aconteceu isso, isso e isso. E eu disse: Espírito Santo, se aconteceu isso, eu não sei resolver, isso nunca aconteceu no meu ministério, e agora? E eu peguei o telefone, liguei para o meu discipulador, e eu liguei, não atendia, dava caixa postal, liguei na igreja, não dava, não funcionava, consegui falar na casa dele, o filho atendeu e disse: meu pai não pode atender agora. Eu disse: meu Deus, e agora? Já eu chego em Bragança, como que eu resolvo? Aí eu disse: eu já sei. Eu estava no congresso, eu conheci o organizador do congresso, pastor Robert, um homem muito experiente, já quase 80 anos de idade, já pastoreando milhares de anos. E eu disse: eu vou ligar para ele. Também não consegui. Aí eu desisti, porque eu estava dirigindo, já era noite. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Eu disse: Espírito Santo, eu nunca enfrentei essa situação, eu nunca passei por isso. Eu vou ter que falar com a mãe da moça, eu vou ter que lidar com esse rapaz, eu vou ter que lidar com a autoridade, eu não sei o que eu faço.
Aí quando eu terminei de falar, o Espírito Santo começou a me dar passo a passo. Você não vai nesse lugar, você vai nesse lugar. Agora, manda essa pessoa te aguardar na porta da igreja. Era uma quinta-feira, ela vai te aguardar na porta da igreja. Quando ela entrar no carro, você explica o que aconteceu e diz que você precisa da ajuda dele. Porque embora ele é novo convertido, ele é muito experiente nessa área. Ele já trabalhou com as autoridades que você precisa conversar hoje. E aí eu chamei, eu expliquei, e o rapaz foi me dando passo a passo. Ele disse, vamos aqui, fomos na casa de uma autoridade, depois vamos aqui, fomos em outro estabelecimento. Ele diz, agora é hora de ir aqui. E aí o senhor entra na frente, aqui eu não falo nada, é o senhor que fala. E aí beleza, e Deus me deu passo a passo. Quando eu olho para trás, eu digo, Deus, eu estava na casa dos 30 anos, como que eu consegui tudo isso? Não fui eu, foi o meu consolador, aleluia, foi o meu intercessor, aleluia. Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga a mim o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo prosseguir, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Porque uma coisa é você perseguir, uma coisa é você tentar, uma coisa é você acordar cedo para trabalhar, outra coisa é, você vai alcançar o resultado desejado? Ou você vai só se desgastar? Você vai chegar no seu destino? Ou você vai morrer no meio do caminho? Davi disse, Senhor, eu devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi, olha aqui, Davi recuperou. Fala para o seu irmão, você vai recuperar tudo. Deus, ouça isso, ouça isso. Deus não faz nada pela metade. Aleluia. Oh meu Deus, se você está indo na direção do Espírito Santo, você vai recuperar. Não é a sua habilidade, meu irmão, não é o seu dinheiro, não é o seu conhecimento, com todo respeito, com seus estudos, com seus currículos, com as suas revelações, não é o Espírito Santo que vai abrindo o caminho, que vai te direcionando, porque antes de você chegar lá, Ele já conhece, Ele sabe, Ele conhece as estruturas do seu inimigo, Ele sabe a sua necessidade, conhece também as suas estruturas, Ele sabe o que faz. Se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai recuperar tudo. Aleluia, aleluia. Se você tem liberdade, fala para o seu irmão, vamos orar, irmãos, oh meu Deus, vem para a sala de oração, querido, vamos ler Bíblia, aleluia, vamos ser discípulos de verdade, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Olha aqui, nada, a Bíblia faz questão, nada, tem alguém aí? Nada? Você sabe o que significa nada no grego, no original? Nada significa nada. Glória a Deus, igreja que entende tanto do grego e hebraico. Nada significa nada. Nada faltou. Ei, eu profetizo sobre a tua vida, eu declaro em nome de Jesus, como boca de Deus, não vai faltar nada. Você vai recuperar tudo. Pastor, oh meu Deus, pastor, as vendas não aconteceram, pastor, as contas estão vencendo, pastor, o processo, o advogado não liga, não dá um parecer favorável. Meu irmão, Deus não depende de meses, Ele depende de fé. Aleluia. Todo mundo que recebia o milagre no ministério de Jesus, ele dizia, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Irmão, se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Você vai recuperar tudo. Nada vai faltar em nome de Jesus.
salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. A gente entende na Bíblia Sagrada, quando nós estudamos, que quando no mesmo versículo, na mesma passagem histórica, repete mais de uma vez, é porque Deus está querendo reforçar, quer chamar a sua atenção naquilo. Perceba que Davi recuperou tudo, aqui aparece duas vezes. Duas vezes. Deus está dizendo: você também, se crê em mim, se você me consultar, você vai recuperar tudo. E aqui eu quero fazer uma pergunta antes de entrarmos no primeiro tópico. A pergunta é: o que fazer quando parece que a dor é maior que a promessa? O que fazer quando parece que a dor é maior do que a promessa? Que há momentos que acontece isso na nossa vida. Você diz: gente, para eu chegar lá eu tenho que passar por todo esse processo. Eu vou ter que enfrentar esse cara mesmo? Senhor, até quando eu vou ter que enfrentar o meu marido, aguentar o meu marido bêbado? Até quando, Senhor? Já passaram 10 anos, 15 anos. Mas quanto tempo, Senhor, esse cheiro de álcool na minha casa? Mas quanto tempo essa violência no meu teto, debaixo do meu teto? Senhor, mas quantos anos o meu filho nessa situação? Mas quantos anos? Parece que a dor é maior que a promessa. O que fazer quando parece que a dor é maior que a promessa? Vamos lá. Primeiro, aprenda a lidar com a dor. Tem hora que não tem o que fazer. Tem hora que vai doer. A Bíblia diz que Davi chorou. Davi e seus soldados, eles... Aqui, 1 Samuel 34. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Tem horas que para alcançar a promessa, a gente vai ter que chorar, irmãos. E deixe falar o que quiserem falar. Vão chamar você de fracassado, de derrotado, que não tem força, que é psicologicamente fraco. Deixa, você sabe. É momento de chorar. Tem horas, tem momentos, tem fases na nossa vida, tem estações na nossa vida, que é a estação do choro. Chora tudo para Deus. Aleluia. Davi chorou para Deus. E quando ele não tinha mais força, a Bíblia diz que ele consultou a Deus. Ele consultou a Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer quando parece que a dor é maior que a promessa, você precisa saber lidar com o povo. Precisa saber lidar com gente, irmãos. A maioria das pessoas vence na vida porque não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com as críticas. Elas focam mais nas críticas, elas focam mais nas pessoas do que no seu propósito divino de vida. Elas focam mais em situações, em momentos, do que no seu destino. Você tem que ter convicção do que Deus tem para você. Você tem que buscar ser sensível à voz do Espírito Santo. Você tem que buscar ter uma intimidade com Deus. Por isso que a gente não pode ser somente crente. Nós temos que ser discípulo. E o discípulo faz o que vê o seu mestre fazer. A Bíblia diz que Jesus orava. Quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, a Bíblia diz que ele citou a palavra. Aleluia. Não foi argumentos vazios, não foi achismo. Ele usou a palavra de Deus, somente a palavra de Deus para derrotar os nossos inimigos. Somente o Senhor Deus. Sozinho nós não somos páreo para o diabo, mas com ele o Davi disse: nós faremos proeza. Aleluia. Com ele nós faremos proeza. Você e Deus é a maioria. Você precisa saber lidar com o povo. Preste atenção no texto de 1 Samuel 35, por isso que eu pedi para você grifar. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Ou seja, não foram só as mulheres dos soldados que foram levadas, não foram só os filhos dos soldados que foram levados, não foram só as ovelhas dos soldados, foi de Davi também. Ou seja, Davi estava no mesmo barco, na mesma situação. Mas os caras queriam matar Davi, queriam apedrejar Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel 36, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Tem hora, irmãos, que vai ter um monte de gente da sua equipe, da sua família, da sua igreja,
que nem eles vão conseguir te consolar. A gente precisa se fortalecer em Deus. Tem hora que vai ter pessoas que vão nos deixar. Tem hora que nos momentos que mais nós precisamos, eu lembro que por volta, acho que 2021, alguma coisa assim, ou 2020, eu precisava tanto de ajuda de alguns amigos, mas aquela ajuda que assim, eu nunca iria esquecer. E eu selecionei alguns amigos, eu disse, primeiro eu vou falar com esse aqui, porque esse aqui eu já ajudei muito. Ele hoje é muito bem sucedido no que faz, é próspero financeiramente, é crente também. E os primeiros passos fui eu que dei um empurrão na vida dele. Eu fazia o programa de uma rádio, da rádio da igreja, lá em São Paulo. E para anunciar na rádio pagava, e eu anunciava ele não precisava pagar nada. E ele dizia, cara, você anunciou, eu vendi tanto hoje. Cara, você anunciou, apareceu tantos clientes e tal. E por muito tempo ele me deu o produto que ele comercializava de graça. E quando eu vim para Bragança, a amizade continuou. E ele disse, eu vou te ajudar, e não sei o quê. Na hora que eu precisei, ele disse, não consigo. E eu sabia que conseguia. E eu disse, poxa vida. Mas um dia, eu estava orando. Eu lembro como hoje, era de manhã, eu estava no meu momento a sós com Deus. O Espírito Santo trouxe o nome de uma pessoa que eu tinha feito o casamento dele. E o cara gosta muito de mim, muito, muito mesmo. Aí eu disse, o que tem a ver, Senhor, esse cara, esse nome com o que eu estou precisando? Ele só vai lá e faz tal pergunta. Eu liguei para a pessoa, eu disse, você está no escritório? Ele falou, estou. Posso ir aí agora? Pode. Eu fiz uma pergunta, você fez isso com quem? Aí ele me deu a resposta, disse, não era isso que eu queria. E ele, mas por que o senhor está perguntando? Aí eu contei a minha situação. Ele disse, não, resolve isso agora. Resolve isso agora. Pegou o telefone para a pessoa em São Paulo e disse, olha, eu estou aqui com o pastor Isaac, meu amigo. E ele precisa falar com o senhor. E tem que ser rápido, não sei o que e tal. E o cara disse assim, eu estou indo para Bragança agora, tal hora eu chego aí, a gente conversa. Resolveu o problema. A minha confiança estava no meu amigo, mas eu tinha que esperar eu tinha que consultar o Senhor. Se eu tivesse consultado o Senhor, eu não teria me decepcionado com meu amigo. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas. Não tem nada a ver com ela, tem a ver com a gente, que em vez de consultar o Senhor, a gente vai consultar os amigos. Tem hora que o Senhor vai usar, Ele vai direcionar. Não foi um amigo, não foi um cara que eu fiz o casamento, mas o Senhor que me direcionou. Foi em oração que Ele me falou, fulano, na minha concepção, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas para ele tinha tudo a ver, porque ele sabe o que faz. E a situação saiu melhor do que eu esperava. Terceira coisa, aprenda a lidar com o seu provedor. Quem é o seu provedor? Deus, aprenda a lidar com ele. 1 Samuel 38 diz, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Fazer a pergunta certa para Deus. E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A gente tem que fazer a pergunta certa, a gente tem que saber orar também. Não é falar bonito, não é usar palavras difíceis, é falar exatamente o que você precisa. Eu lembro uma vez em São Paulo, nós tínhamos a campanha como essa, Passos de Fé, lá nós chamávamos de outro nome, e era uma igreja grande, mais de 3.000 pessoas, e assim mesmo fazendo a campanha, muitas vezes depois do culto vinha alguém pedir oração. Eu lembro que um homem veio pedir oração por algumas quartas-feiras, o culto lá era de quarta-feira, e ele trouxe uma foto, pastor, você poderia orar pela minha família? Aí você passa aquele olho rápido assim, você vê lá, sei lá, um casal, 2 crianças e tal, e orava, e passou um tempo, ele veio com outra foto e disse, pastor, você pode orar pela minha família? Eu passei o olho, antes de orar eu disse, mas peraí, é a sua família aqui? Ele disse, Eu falei, mas a outra foto está diferente dessa. Ele disse, não pastor, deixa eu explicar para o senhor, né? Aquela outra foto lá é a minha esposa,
que eu sou casado há tantos anos. Essa aqui, eu estou tendo um relacionamento. Eu falei, ô cabra safado, eu não vou orar aqui não, velho. Eu vou orar para você se converter. Parece brincadeira, parece piada, né? Mas aconteceu. Você não sabe da maior. Aqui em Bragança, quando eu cheguei, essa é engraçada. Tinha uma senhora que um dia eu estava lá no culto dos jovens, na minha sala, me chamaram, pastor, tem uma senhora aí que quer falar com o senhor, quer uma oração. E aí eu desci, eu disse, senhora, ela frequentava a igreja. E eu falei, ei, tudo bem, tudo bem. Ele falou, pastor, eu tenho um parente em Portugal, e ele é alcoólatra, e eu venho orando para Deus libertar ele da cachaça, e o meu parente está indo para Portugal, ele vai levar esse presente, eu queria que o senhor orasse nesse presente, para ele ser curado da cachaça. Aí ela foi falando, eu peguei o presente na mão para orar. Quando eu peguei, eu senti, eu falei, estranho esse presente. Eu falei, mas o que tem aqui dentro? Ela disse, pastor, é uma garrafa de cachaça. O senhor vai consagrar e nunca mais ele vai beber. Você vê, a vida de pastor não é fácil, né? Eu falei, irmão, eu não vou orar, você vai me desculpa. Leva um óleo ungido aqui, derrama na cabeça dele. Faz ele beber o óleo ungido. Então, a gente tem que saber lidar. E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você o alcançará. Porque uma coisa é alcançar, outra coisa é libertar os prisioneiros. Ou seja, uma coisa é você ir trabalhar, outra coisa é vender. Uma coisa é abrir a loja, outra coisa é receber cliente e concluir a venda. Uma coisa é você prestar o serviço, outra coisa é receber no final do mês. Uma coisa é você dizer, eu tenho 4 empresas, outra coisa é você dizer, eu tenho faturamento. Porque tem gente que tem um monte de CNPJ, mas não fatura nada. Entendeu? Uma coisa é você dizer, não, eu estou na igreja há 10 anos, mas me mostra os frutos. Uma coisa é você dizer, não, mas eu faço isso e aquilo dentro da igreja. Mas e a sua alma, como que está? Ofendida o tempo todo? Decepcionada o tempo todo? Então Jesus está dizendo, não, você vai conseguir, você vai alcançar e vai libertar os prisioneiros. Quarto e último, não se desespere, irmãos. Tem gente que se desespera. Você sabe que a maioria dos acidentes que acontecem no trânsito são pessoas que ficam desesperadas no trânsito, não sabem o que fazer. Na hora do desespero, você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se acelera ou se freia. Bateu. Não se desespere. Quando você se desespera, você não consegue raciocinar. Você não consegue ver as maravilhas que Deus já fez. Ei, você pode estar passando por uma provação hoje, mas Deus já realizou muitos milagres na sua vida. Você pode não ter o que você deseja agora, mas Ele já realizou muitos desejos na sua vida. Não seja ingrato. Então não se desespere. Quando a gente se desespera, a gente não consegue ver as maravilhas, a gente não consegue ver o que Deus já fez, a gente só consegue ver o que Ele ainda não fez, está por fazer, e nós murmuramos. Ou seja, espere no Senhor, mantenha-se fiel a Ele. 1 Samuel 38b diz, e o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel 30:19, nada, aleluia, nada faltou, nem jovens, nem velhos, porque velho dá trabalho, dá ou não dá? Ah, velho dá, irmão, é uma bênção velho. A gente tem que ser grato aos velhos, porque se não fosse os velhos a gente não estaria aqui. E você que é velho não fica triste. Mas você está com pressa, o velhinho está lá atrás, olha. Você já viu parar o carro na faixa de pedestre aqui em Bragança para um adolescente? Rapidinho. Agora vem um velho. E você com pressa. Aí você começa a abençoar. Senhor, abençoa meu irmão, renova as forças dele. Cura de toda enfermidade. Não é um problema, mas requer mais cuidado. Tem que cuidar. Deus também usa os velhos. Eu louvo a Deus pelos velhinhos aqui. Você não sabe quanto a Lucélia é bênção na minha vida, na minha família. A Rei Camargo, né? Glória a Deus, só as velhinhas aqui da igreja.
Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E mais uma vez eu declaro, é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai recuperar tudo. Lamentações capítulo 3, versículos 22 ao 24, diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que somos consumidos. Não é graças à nossa habilidade, não é graças à nossa experiência ou maturidade. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Ei, talvez você está preocupado com amanhã. Ai meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar? Fique tranquilo, nada vai te destruir, porque as misericórdias do Senhor, daqui a pouquinho, ó, meia-noite, 1 minuto, ela já se renova. O relógio chegou meia-noite, misericórdia nova. Enquanto você está dormindo, que tem gente que nem dorme preocupado, Deus está dizendo: pode dormir, meu filho, já renovei as minhas misericórdias. Aleluia. Você não precisa de antidepressivo, você não precisa de tarja preta, você precisa das misericórdias do Senhor, e ela se renova. Pode dormir, e cuidado para não perder a hora amanhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei o quê? A minha esperança. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Aleluia. O salmista disse no Salmos 42:11, ele questiona a sua própria alma. Ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Irmãos, tem hora que a gente tem que colocar nossa alma no seu devido lugar. Tem hora, irmãos, que nós não temos, a grande verdade é que nós não temos motivo nenhum para ficar se lamentando ou murmurando, porque Deus já fez tantas maravilhas em nossas vidas. Irmão, você está de pé, você está na igreja, você está na casa do Senhor, ao lado da sua família, amigos, irmãos, querido, aleluia. Alguns aqui passaram em casa, tomaram banho, aleluia. Tem um chuveiro pode estar entupido aqui e ali, pode estar saindo água pelo lugar errado, mas tomou banho, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você tem um banheiro, pastor, mas é apertadinho, o meu também é. Eu oro a Deus pelo um banheiro grande, aleluia, que eu vou colocar até ar-condicionado. Quem concorda comigo? 2 chuveiros, um para minha esposa e outro para mim, aleluia. Uma pia grande, mas enquanto isso não chega, eu louvo a Deus no meu chuveiro, aleluia. Tem dia que a gente vai para lá, vem para cá, mas no final o banho está dado. Oh, recanta lá, baixeira, aleluia. Oh, irmão, tem comida, querido. O prato é simples, mas tem um prato para almoçar. O talher é simples, mas tem um talher, aleluia. Seja grato, seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Se coloque de pé, porque se a gente deixar, a alma é onde nós guardamos os nossos sentimentos, é a faculdade das nossas emoções. A gente agora com esse negócio de redes sociais, a gente vê no Instagram o irmão lá, talvez você pode até me ver num restaurante, né, chique, bonito, irmãos, mas não é todo dia não, e às vezes nem sou eu que estou pagando a conta. Eu lembro uma vez, a irmã Fátima, aquela minha intercessora de São Paulo, ela estava vindo há algumas semanas, logo no início, quando nós estávamos aqui em Bragança, vinha com a equipe de intercessão orar. Aqui a gente não tinha uma intercessão forte como nós temos hoje, aí vinha me ajudar. Aí um dia ela disse: pastor Isaac, pastor André, Gabi, não tinha nem o Isaquinho ainda, vamos comer uma pizza? A gente foi ali no lago, sentamos na varanda da pizzaria. Você acredita que o indivíduo tirou foto e depois ainda me mandou: olha o dinheiro dos crentes aí onde está indo, na pizza. Eu falei: ó, desgraçado, não fui eu que paguei não, foi a irmã de São Paulo. Lembra da irmã Fátima? É verdade, eles não sabem. Outra vez eu estava nos Estados Unidos, olha que chique. Uma coisa aqui no lago, outra coisa nos Estados Unidos.
Eu estava lá numa conferência, aí começou o louvor, eu olhei para o lado assim, eu vi um cara, o olhinho quase fechado. Eu falei, esse cara não me é estranho. Eu fui no meu celular, no banco de imagens, o cara pregou na tenda, eu só não lembrava o nome dele. Ele é das Filipinas, né? Alguma coisa assim, ou Indonésia. Filipinas. Aí eu peguei a foto, quando deu uma brechinha assim, eu fui lá, ó. Ele falava inglês, né? Você foi na minha church. Minha church. My church. Ele olhou, uau! Me abraçou. Aí depois, primeiro dia da conferência, você está meio assim, né? Meio perdidão. Eu já estava acostumado com os Estados Unidos, mas André era a primeira vez. Então... a gente foi para como se fosse uma pizzaria, uma lanchonete. E André cismou de pedir batata frita. Aí ela queria batata frita. Como que você falava? Não, fala aí. Fala aí. Como que é batata frita que fala aqui? Batata frita que fala aqui no Brasil, como que é? Em inglês? Hã? Ah, e ela tá lá, né? E foi isso? Aí foi pior que isso, então. E aí, ele chegou logo em seguida e sentou atrás. E a gente não viu o cara. Como ele viu que o garçom não entendia e a gente insistia, aí ele bateu no ombro e disse, posso te ajudar? Aí pode, ele sentou com a gente. Depois comeu ali e tal, ele pediu pra gente, ele disse assim pelo aplicativo, amanhã eu vou estar com um pastor de missões da Gateway, tem uma reunião, você pode ir comigo? Eu já conhecia a igreja, eu falei, yes, thank you, I love you. Aí você fala tudo que sabe. Aí eu escrevi no aplicativo, o senhor vai como? Ele disse, de táxi. À tarde daquele dia eu já tinha conhecido um brasileiro que mora lá e estava com uma Porsche. Eu falei, eu acho que eu posso conseguir carona. Sei como a gente é abusado, né? Aí eu consegui a carona. Aí fui eu de Porsche com um brasileiro que mora lá e foi o pastor missionário. Aí apresentou e tal, conversando. Na hora de ir embora, o pastor lá da Gueto disse, vamos almoçar? E levou no restaurante. E esse pastor fez uma selfie. Ele me mandou e eu postei no Facebook. Você acredita que um outro indivíduo, acho que foi mesmo, não sei, pegou a foto lá do restaurante? E a mesma coisa, olha o dinheiro dos crentes aqui. Ó. Então preste atenção. Olha aqui, deixa eu te falar. Deus vai fazer você recuperar tudo. E quem não está com você nem vai entender. Tem coisas que nem vai depender de você. Aleluia. Davi, os próprios soldados, a equipe dele queria apedrejá-lo. Mas ainda bem que ele decidiu consultar Fala para o seu irmão, consulta o Senhor, querido. Antes de tomar qualquer decisão, ouça isso. Antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor. Irmãos, ouça isso. Até para sair de casa, você tem que consultar o Senhor. Entendeu? Para trocar de emprego, eu já troquei de emprego sem consultar o Senhor. Quebrei a cara. Tinha todas as garantias que seria sucesso. Faturamento da empresa em alta, vendia o produto pra caramba, era o dono que me convidava para trabalhar, me convidou por anos, entendeu? Num momento de chateação, eu fui pela minha alma, pelas emoções, e eu disse, meu amigo, marque o almoço, eu vou trabalhar com você. Ele marcou, fez a proposta, eu aceitei. 4 meses depois estava desempregado, com recém-nascido em casa. A melhor coisa é consultar o Senhor. Agora ouça isso aqui. Eu lembro uma vez que eu estava desempregado. E eu lembro que o pastor pregou uma série de mensagens na igreja. Eu era presbítero, sentava no altar. E estava sentado no altar, ele pregando, mais ou menos ali como o Osni está. E o pastor pregando aqui, ele disse, fique em pé, igreja, como vocês estão agora. Eu quero orar pelos irmãos que trabalham com vendas. E eu lembro que ele disse assim, eu quero orar por você que vende desde uma agulha até um avião.
não importa o que você venda, eu quero orar por você. Na hora, eu pulei no altar, já pulei assim de frente, pá, o altar era baixinho. Aí terminou a oração, ele disse assim: olha, todos vocês aqui receberam uma bênção hoje, mas tem um irmão aqui que vai receber uma bênção amanhã, fora do comum, algo extraordinário. Só que tem um detalhe: vocês vão voltar para casa hoje fazendo um ato profético. E o ato era assim: eu estou debaixo da promessa. Ele disse: você vai voltar para casa e você vai declarar: eu estou debaixo da promessa. E ele disse mais: amanhã você vai trabalhar dizendo: eu estou debaixo da. Amanhã você vai estar no trem, vai estar no ônibus, você vai colocar: eu estou debaixo da promessa. E eu fiquei igual louco. Fui para casa assim: eu estou debaixo da. Mas literalmente, fazendo assim mesmo: eu estou debaixo da promessa. No outro dia eu saí para trabalhar: eu estou debaixo da promessa. Perdão, eu não estava desempregado, já trabalhava na Record, na Rede Aleluia de rádio. Mas eu já tinha tentado trabalhar na Record, que é do mesmo grupo. Aí eu fui falando. Quando eu lembro muito bem, eu saí de casa, do apartamento, estava indo para a estação de trem, estava sem carro nessa época, e eu estou debaixo da promessa. Tocou o celular. Era a Rose, um assistente comercial. Ela disse: Isaac, você está vindo aqui para a rádio? Eu disse: não, Rose, estou indo visitar um cliente. Possivelmente hoje eu não vou na rádio. Eu vou ficar na rua visitando o cliente. Ela disse: puxa. Eu falei: o que aconteceu? Ela disse: seu fulano está aqui te procurando desesperado. Eu disse: puxa, o diretor da Record. Eu falei: o que está acontecendo? Veja com ele aí se pode ser amanhã. Aí ela ligou em seguida, disse: não, ele disse que pode ser amanhã, tranquilo. No outro dia eu cheguei, ele já estava na porta da minha sala, preocupado. E ele disse: Isaac, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que, seu fulano? Ele disse: o diretor comercial da Record foi transferido para Salvador na sexta-feira e me colocaram como diretor comercial também, cara. E tem um detalhe: eu preciso de gente para trabalhar comigo, e você já trabalhou comigo. Eu preciso de você. Aí eu disse assim: seu Albertino, eu falei o nome do cara, mas o senhor sabe, mas é coisa boa, o senhor sabe que eu sou exclusivo da rádio, a diretora não libera, já outras pessoas pediram e não liberou. Ele disse: Isaac, ontem eu já tive uma reunião com ela já liberou. Eu falei: mas me explica, como que vai funcionar? Ele disse: você continua com o mesmo salário, o mesmo benefício da rádio, e você vai ter todos os benefícios e outro salário e comissão da TV Record. Disse: então tá bom, o senhor está falando. Ele disse: você vai lá agora no RH, tem os caras lá fazendo entrevista. Você vai fazer também, mas você já está contratado, já pode levar a sua carteira. Irmãos, pensa numa coisa assim, porque você declara, você tem que crer na palavra: eu estou debaixo da. Pode fazer assim agora? Faz assim: eu estou debaixo. Eu estou debaixo. Diga: a minha família está debaixo, a minha casa está debaixo, a minha empresa está debaixo, a minha saúde está debaixo da promessa de Deus. A sua promessa é maior que a sua dor. Na hora que o calo apertar, meu irmão, minha irmã, na hora que a dor aumentar, que ela ficar grave, bem aguda mesmo, você não pode esquecer: a minha promessa é maior que a minha dor. Feche os seus olhos, por gentileza.